vocês. É com muita alegria que nós retornamos a esta casa, né? Que tantos amigos fizemos, que temos saudades. Onde formamos a nossa família espiritual, né? Quando nós vamos pegar as obras de Kardec para poder estudar, preparar uma palestra, nós ficamos pensando, meu Deus, do que nós precisamos ouvir? O que nós precisamos aprender? Aí a gente chega à conclusão que nós precisamos ouvir tudo e aprender tudo. Aí fica difícil a gente selecionar um tema, né? Mas eu selecionei esse, para nós podermos estudar juntos na noite de hoje. Sabe por quê? Todos nós sabemos que nós temos um amigo protetor, né? A humanidade, em todos os tempos, a humanidade sempre soube que tinha um protetor. Independente da cultura, independente da religião, toda a humanidade sempre soube da existência de um anjo de guarda, né? Como é mais conhecido. Então veja bem, nós vamos falar um pouquinho sobre eles na noite de hoje. Nós ainda, por estarmos num estágio bem primário de evolução, nós costumamos fantasiar o nosso anjo, né? Por exemplo, nós colocamos asas. Por que nós colocamos asas no nosso anjo? Porque a gente acredita que a única forma dele chegar até nós seria voando. Mas por quê? Porque nós ainda não tínhamos o conhecimento de outras formas de transporte, né? Nós não sabíamos o que era volitar. Então, por isso que colocamos asas nos nossos anjos, né? Colocamos cordinhas. Então, nós fantasiamos muito. Mas Deus auxilia as criaturas por intermédio das criaturas. Nós somos criaturas de Deus e nós somos auxiliados por criaturas iguais a nós. Qual a única diferença? Estamos em corpo, estamos encarnados, e o nosso anjo, não, ele está desencarnado, né? Só que a doutrina espírita, através da fé raciocinada, né, que nós temos respostas a todos os nossos questionamentos, a todas as nossas dúvidas, nos explica de uma forma simples, de uma forma real. São espíritos desencarnados protegendo espíritos encarnados. O que é? Nós vamos chamar de espírito protetor, porque é assim que os espíritos falam lá no Livro dos Espíritos. Mas nós podemos chamá-lo de benfeitor, de amigo, de irmão, né? Antigamente usava-se muito o termo guia, né? Meu guia. Por que não se usa muito hoje em dia? Principalmente nós, da doutrina. Se você for ver o sentido da palavra guia, é aquela pessoa que você segue. Você segue o teu anjo? Você não segue. Nós não seguimos, né? Então o guia você segue. Nós não seguimos, nós não obedecemos. Por isso que nós estamos aqui, aprendendo. Então, por isso que não se usa mais o termo guia. Então, quem é esse espírito protetor? Quem é esse anjo? É um ser em evolução como nós. Só que ele já está num grau muito mais elevado que nós. Então, por que isso daí? Nós temos uma criança pequena. Quem que vai cuidar daquela criança pequena? Uma outra criança pequena? Não. Você vai ter confiança? Você, pai, vai ter confiança em deixar a sua criança pequena com outra criança pequena? Não. O nosso pai também. Ele não teria confiança em nos deixar
sendo cuidados por um espírito que está no mesmo estágio evolutivo que nós. Então esse nosso anjo, ele está num estágio muito, mas muito elevado, para ele ter condições de nos auxiliar, de nos orientar. Então, é um espírito encarnado sendo orientado por um espírito desencarnado. Não é nada de fantasioso. E isto acontece por providência divina. Deus providencia esse ser para cuidar de você. Olha como nós somos importantes. Cada um de nós é auxiliado por um ser superior, porque Deus assim permitiu, porque Deus assim quis. Então, olha lá, como nós temos importância para o Pai. E será que nós temos noção dessa importância? Será que nós agradecemos a esse amigo que não sai do nosso lado, nos protegendo, ajudando na nossa evolução? Será que nós agradecemos? Não precisa responder alto. Responde baixinho. Né? Bom, qual a missão desse anjo? A mesma missão de um pai terreno para com seu filho. A mesma. O nosso anjo, o nosso espírito amigo, eles têm que nos conduzir durante essa nossa jornada terrena. Ele vai nos conduzir, mostrando-nos o bom caminho. Ele vai nos aconselhar. Isso está errado, não é assim que você deve proceder. Como que nós sabemos disso? Nós temos uma consciência. É a voz da consciência. É a voz da consciência. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. E às vezes, mesmo sabendo o que está errado, nós fazemos. Por quê? Porque nós não obedecemos. Então, esses conselhos é a voz da nossa consciência. Eles nos consolam diante das nossas dificuldades, diante das nossas aflições. Eles nos sustentam a coragem diante das provas que nós temos que enfrentar, diante das expiações que vão surgindo durante essa nossa vida terrena. Então, nós temos muitas provas, muitas. A prova da perda de um ente querido, nós não estamos sozinhos. Além de nós termos Deus e Jesus, mais diretamente nós temos o nosso anjo nos protegendo, fazendo a gente suportar aquela perda. Bom, na questão 492, Kardec pergunta: qual a ligação desse anjo conosco? Então os espíritos respondem: desde o nascimento até o desencarne, segue na vida espiritual, nascimento, desencarne, vida espiritual. Então, um mesmo espírito protetor poderá nos acompanhar durante várias reencarnações nossas. Então, às vezes, ele está conosco durante milênios. Então, olha como ele nos ama, nos acompanhar durante milênios. Acompanhando a nossa teimosia e não evoluir. É para gostar muito, né? Bom, um espírito protetor, ele nos escolhe. Ele pode nos escolher por amor. A partir do momento em que ele nos escolhe, ele é obrigado a nos acompanhar durante a nossa reencarnação, ou as nossas, reencarnações. Esse trabalho, esse acompanhamento que nós temos do nosso espírito amigo,
pode ser para eles um prazer, uma missão ou um dever. Então veja bem, quando que é um prazer? Quando esse espírito faz aquilo porque gosta, ele faz com alegria, é aquilo que ele gosta de fazer. Parece que ele tem habilidade para aquilo. Num serviço não é assim? Tem várias pessoas que desenvolvem um serviço único. Não tem uns que trabalham com mais prazer? Tem mais habilidade para lidar com a situação? Então tem muitos que fazem por prazer, porque gostam, fazem com alegria. Outros fazem porque é o serviço que foi destinado a eles, é a missão. Então eles cumprem essa missão com disciplina, com responsabilidade e com amor. E outros fazem por dever. Mas que dever? Às vezes, num passado, ele prejudicou aquele espírito que ele está acompanhando. Então ele se sente no dever de ajudá-lo no seu progresso evolutivo. Não que ele não faça com responsabilidade, com alegria, mas ele faz porque ele acha que ele deve fazer, né? Bom, para o espírito protetor, a prioridade é o tutelado. Ele tem que orientar o tutelado. Só que ele pode ajudar outras pessoas. Às vezes ali na família, tem algum familiar passando por dificuldades, por problemas, né? Então o nosso amigo, o nosso protetor, o nosso anjo pode ajudar outras pessoas da família, tá? Mas a prioridade é cada um com o seu anjo, né? Ele poderá receber uma outra missão, tá? E ele deverá seguir um outro destino e não poderá nos acompanhar durante um período, mas nós não ficamos sozinhos. Vem um outro espírito também que nos ama substituir o nosso espírito protetor, até que ele termine a sua missão e retorne a nos acompanhar, né, na nossa jornada evolutiva. Veja bem, ele poderá afastar-se de nós? Pode. Vai depender de nós. Quando que ele pode se afastar de nós? Quando nós não estamos ouvindo os seus conselhos e nos ligamos a espíritos inferiores. Ele não vai nos deixar, ele vai nos afastar e ficar esperando. Até o momento do quê? Quando a gente sentir a necessidade, quando nós cairmos, ele está ali, nos amparando, tentando nos orientar. Nós temos que estar sempre ligados para poder sentir essa ajuda, né? Essa é a questão 495 do Livro dos Espíritos. Abaixo dela tem uma página de São Luís e de Santo Agostinho que vale a pena, não é a leitura, é o estudo dessa página. E eu resumi essa página. Eles dizem que a doutrina dos anjos de guarda, ela é tão grande, ela é tão sublime, ela possui um encanto e uma doçura que nós não conhecemos esses sentimentos. Pelo fato de estarmos ligados à matéria, de estarmos na Terra, nós não conseguimos entender a grandiosidade dessa missão. Pensar que nós temos sempre ao nosso lado e nós nos esquecemos disso, nós não lembramos disso daí. Nós temos sempre ao nosso lado seres bem superiores a nós, que estão ali nos aconselhando, que estão ali nos sustentando diante das nossas provas, nos ajudando. Eles são amigos devotadíssimos. É a maior ligação que nós temos. Pensa na pessoa mais íntima sua aqui na Terra e multiplica isso muitas vezes.
é a ligação que você tem com o seu anjo. E nós não conseguimos sentir isso. Nós precisamos parar mais, refletir mais e sentir mais as vibrações que Ele quer transmitir para nós. E nós vamos sentir isso através da oração, né? Através das nossas preces. É aí que nós vamos sentir a presença desse Espírito amigo. Nós vamos parar mais. Veja bem, eles estão ao nosso lado. Gente, é São Luís e Santo Agostinho que estão falando. Por ordem de Deus, por amor a cada um de nós. É por amor que eles fazem isso. É um amor que nós ainda não conseguimos entender, nós ainda não conseguimos sentir aqui na Terra. Eles estão cumprindo uma missão que pode ser muito bela, mas ao mesmo tempo muito penosa. A gente não costuma dizer que ser mãe é padecer no paraíso. Ser anjo da guarda também. Não é? É bela a missão. Já pensou você ajudar uma pessoa a evoluir? Mas e quando a gente teima em não querer? Então é penosa. Eles vão ficar tristes. Né? A mesma tristeza que um filho dá para um pai, nós damos para o nosso anjo. Só que a mesma alegria que os filhos dão para os pais, nós também podemos dar para o nosso anjo. Vamos pensar melhor naquilo que a gente quer, né? Transmitir a esse amigo nosso que nos ama tanto, 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 que a gente não consegue entender isso. Onde nós estivermos, eles estarão junto de nós. Nos cárceres, eles estão. Por que é que você está lá? Porque você fez alguma coisa de errado. Se você errou, foi porque você não ouviu. Você foi para lá. Você foi parar lá. Ele te abandona? Não, ele vai estar lá com você. Não é porque você errou que ele vai te abandonar. Ele vai estar lá ajudando a sustentar aquela prova que você mesmo procurou. Então ele vai estar lá junto de você. Olha lá, nos hospitais, tanto nos momentos de alegria quanto nos momentos de tristeza, porque um hospital é assim, né? Ou nós estamos alegres com o nascimento, né, de alguém da família, nós estamos muito tristes com as doenças e com as perdas, né? Olha lá, eles estão nos antros do vício junto com você, tentando te tirar de lá, mas você não está conseguindo ouvir, mas eles estão lá. Eles estão no seu trabalho, eles estão no seu lar, em todos os momentos da sua vida, esse Espírito amigo está do seu lado. Agradeça mais a Ele. Peça ajuda. Peça, converse com Ele. Quando nós começarmos a ter mais afinidade com Ele, nós vamos sentir mais, nós vamos perceber mais a presença dEle, os conselhos dEle, através da voz da consciência. Quem que já não falou assim para um filho? Eu não te avisei? Vocês já falaram? Eu também. Pode chegar o dia que nós vamos ouvir isso do nosso espírito amigo. Quando a gente chegar lá e a gente não evoluiu nada, ele poderá falar: olha lá, eu não te avisei e não fizeste. Eu não falei para você ir lá em Colônia fazer palestra? Você não foi? Ué, se tivesse, estava melhor. Olha lá, não te mostrei o abismo? Nós não enxergamos. Olha lá, e nele te precipitaste? Vocês querem ouvir isso? Ninguém quer ouvir isso daí. Então vamos melhorar, né? Não vi soar na tua consciência a voz da verdade? Nós sabemos que é certo e que é errado. E não seguiste os
conselhos da mentira? Então ninguém quer ouvir isso daí. Então, para que a gente possa não ouvir isso quando a gente chegar do outro lado, vamos procurar melhorar em todos os sentidos, né? Nós precisamos, gente, ainda é São Luís e Santo Agostinho, nós precisamos estabelecer mais intimidade nas nossas orações. Vamos conversar, é um amigo nosso. Vamos conversar com ele, né? Vamos pedir mais, vamos agradecer mais. Olha lá, eles falam que nós precisamos afastar de nós os preconceitos que a gente acha que não tem, e tem. Preconceitos de uma forma geral: cor, raça, sexo, religião. Gente, existe preconceito religioso? Existe. Então nós precisamos acabar com todo esse tipo de preconceito que ainda existe em nós. Nós precisamos também acabar com as segundas intenções. Nós fazemos tudo com segunda intenção. Sem perceber. A Silvia falou assim: ai, você vai em Polônia? Ai, que bom que você vai, depois o tio Horaci vem. Né? É segunda intenção isso, não é, tio Horaci? Olha, tá vendo? Aí, a gente faz uma caridade pensando assim: ai meu Deus, eu vou fazer o bem aqui, quem sabe, eu nem passo pelo umbral, eu vou direto pro nosso lar, né? Não é assim? Aí nós criamos as crianças assim, ó: se você passar de ano, eu te dou uma bicicleta. Não, ele tem que estudar para passar de ano, que é dever dele. Não tem que prometer nada. Você pode até dar, mas sem prometer, não é? Ah, se você ficar quietinho, ficar bonzinho, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Então, a gente já está criando na criança as segundas intenções. Então, tudo que ele fizer, ele vai fazer pensando em algo, não é? Então, nós temos que fazer a caridade sem pensar naquilo que nós vamos receber depois. Fazer a caridade pela caridade. Fazer bem ao próximo, né? Sem querer nada em troca. E nós precisamos pensar no futuro. Mas não é no futuro material. É no futuro, nas próximas existências nossas. Porque nós pensamos tudo no hoje, né? No agora, nessa vida. Mesmo a gente sabendo que tem outras vidas, mas a gente não pensa nelas. Então, se nós avançarmos nesta vida aqui, o que vai acontecer? As provas serão mais curtas nas próximas existências. Serão bem mais curtas, serão mais leves. Olha lá, as nossas futuras existências serão mais felizes, que seja aqui, que seja em outro planeta. Então, é nesse futuro que nós temos que pensar e nos melhorar para esse futuro, das próximas existências. Melhorar essas próximas existências que nós ainda temos pela frente. E eles continuam dizendo que para os espíritos superiores, espaço não existe. Então, eles estão no plano espiritual. Se você pensar, se você se sintonizar, eu vou parar do teu lado rapidinho. É que nós não conseguimos entender que a transmissão é através do pensamento. Que eles podem estar aqui rapidinho. Nós não conseguimos entender ainda isso daí. A nossa inteligência ainda está muito, né, aquém daquilo que a gente pode desenvolver, aprender, evoluir e entender. É por isso que as coisas, elas são colocadas para nós de uma forma mais lenta. Por que o Espiritismo só apareceu no século retrasado? Porque lá no tempo de Jesus, adiantava ele falar em reencarnação? Não adiantava. Em mundo espiritual? Não. Foi agora, com o desenvolvimento científico, com as comprovações, que ele mandou o Espiritismo, para que a gente pudesse então entender a existência do mundo espiritual, a existência de seres que podem se comunicar com o mundo espiritual, né, que são os nossos médiuns.
Então não existe espaço. Eles, os nossos amigos espirituais, eles possuem faculdades que nós não conseguimos entender. Nós não conseguimos entender. A comunicação é através do pensamento. Se nós pensamos, eles estão aqui. Aconteceu um caso tão interessante. Eu estou correndo um pouquinho, você percebeu? É porque eu quero falar sobre esse caso. Sim. Gente, há 15 dias atrás, vocês tiveram aqui a visita do Newton, né? E eu acho assim, é um trabalho que não tem explicação, é lindo, é maravilhoso, é um consolo enorme. Inclusive a pessoa que veio comigo, ela perdeu o marido no carnaval. Então naquele dia fazia 3 meses e meio que ela recebeu uma carta do esposo com coisas que só ela sabia, que só ela sentia. Mas o que eu quero dizer é um caso interessante de uma jovem que desencarnou lá em Macau de acidente e que ela começou a mandar mensagens para a mãe. Em maio ela mandou a primeira, mas foi lá em Nipuã. Até então, a mãe não falava o nome dela, não conseguia falar o nome da filha. Aí ela foi em Nipuã, no mês de maio, recebeu a mensagem da filha e foi assim, foi maravilhoso para ela, porque hoje ela fala da filha com uma espontaneidade, uma alegria que é contagiante, né? Aí o Newton pediu para que ela voltasse, porque a filha tinha mais coisas para falar para ela. Então, no mês passado, ela voltou em Nipuã. Então, a filha escreve outra, né? Outra carta. Olha o porquê. Essa senhora, ela começou através de um sonho. Ela fala que uma moça pediu para que ela fizesse um Natal dos pobres, que ela distribuísse presente para as crianças carentes. E ela começou a fazer isso. Mas ela nunca falou, foi a minha filha através do sonho. Ela falou, foi uma moça através do sonho. Ela não falava o nome da filha. Então ela começou. Devagarinho, ela é uma pessoa muito honesta, ela é uma pessoa assim, ela faz tudo quietinho. Sem muita ajuda. Então ela começou devagarinho, no final do ano, a distribuir presentes para as crianças carentes e doces. E ela tem um comércio em Macaubal, então durante o ano ela vai fazendo, ela vai comprando. Às vezes ela mesma constrói o presentinho que ela vai dar para as crianças com material reciclado, tá? E esse ano passado, ela houve tanta conversa que falava que ela estava querendo se envolver em política. Ela ficou tão arrasada. Gente, para ajudar são poucas, mas para criticar, né? Ela ficou tão arrasada, mas ela não comentou isso com ninguém. Ela pensou, eu não vou fazer mais. Ela pensou, eu não vou fazer mais. E nessa segunda carta, a filha pede para ela, mãe, não pare com a sua caridade. Você não imagina como você está ajudando não só as crianças, não só a você, mas ao grupo de pessoas que estão te ajudando e que só fazem essa caridade. Entenderam? Então, ela está ajudando outras pessoas, ela está levando outras pessoas a fazerem caridade. E ela pede para a mãe aumentar a corrente. Então, gente, aí ela não conseguia entender. Gente, eu não falei com ninguém, eu pensei. Então, aí, segunda-feira, ela começou a frequentar o estudo. Aí, onde ela foi entender que a comunicação é através do pensamento, a filha sabe o que ela está pensando. Inclusive, na primeira carta, a filha pede para ela estudar, para ela se instruir. Ela, sem entendimento, ela fala, meu Deus, com quase 60 anos eu vou voltar para a escola, para quê? Então era para estudar a doutrina, é para vir para a casa espírita estudar a doutrina. Então, pedindo para ela estudar, para fazer a caridade.
Então, muito linda, gente. É um consolo muito grande esse serviço, né? E tantas pessoas criticam, né? Tantas pessoas criticam. Teve uma pessoa que falou para ela, isso daí, o médium, ele investigou a sua vida. Ela falou assim, ele deve ter investigado o meu pensamento, então. Porque eu não tinha comentado com ninguém. A minha filha sabia que eu estava desanimada e queria parar, né? Então, olha lá. O São Luís e Santo Agostinho continuam. Suas tarefas, suas provas, suas dificuldades não estão acima de vossas forças. Tudo aquilo que nos acontece é porque nós aguentamos. Você tem um filhinho pequeno. Você vai com ele para o mercado fazer compra. Você vai dar sacola pesada para o pequenininho carregar? Não. Então, Deus é nosso Pai. Ele não vai colocar nas nossas costas sacolas pesadas. Vai ser de acordo com o que nós conseguimos suportar. Então, quanto mais forte, peso maior. Né? E eles encerram a página dizendo da necessidade da instrução. É o que a jovem falou para a mãe: vai se instruir, vai se estudar, mas não é entrar numa escola, não, é estudar a doutrina, é se instruir através da doutrina, porque só essa instrução nos leva à evolução, senão a nossa evolução vai demorar muito para acontecer. Eduque. Se você vem, se você se instrui, se você aprende, passe aquilo que você aprendeu. Eduque vossos irmãos. É uma página muito linda que vale a pena o estudo dessa página, tá? Aí, nas próximas questões, fala: o que é o nosso mal? Nosso mal são as nossas fraquezas. Esse é o nosso mal. Nós precisamos nos fortalecer. O Kardec pergunta por que a ação dos nossos espíritos protetores, ela é oculta. Por que ela não é ostensiva? Por que a gente não percebe mais? Por que a gente não se vê? Por que a gente não conversa? Não é? Aí os espíritos respondem: não pode, porque nós precisamos do livre-arbítrio. Por isso que a orientação deles é oculta. É através da voz da consciência, porque nós temos o livre-arbítrio. Olha lá, nós temos a responsabilidade sobre a nossa evolução, é só nossa. É só nossa, ele nos orienta, mas a responsabilidade é nossa. Se fosse mais ostensiva, nós não teríamos responsabilidade nem livre-arbítrio, né? Quando um espírito protetor obtém sucesso com o seu tutelado, na existência que ele teve aqui na Terra, para ele é uma felicidade muito grande, é um mérito muito grande, é um triunfo. Olha que interessante, ele se adianta também. Ele também se adianta com o sucesso que ele obteve. Só que quando o espírito protetor não obtém sucesso, ou seja, quando o seu tutelado não evolui, permanece, ele não é responsável. Ele fez de tudo para te ajudar. Você é que não quis. Então ele não é responsável. Ele fez o que ele podia. É igual um pai que orienta um filho e o filho não atende às suas orientações, os seus conselhos, a educação que ele dá. A responsabilidade é do pai? Não, ele fez o que ele podia. A responsabilidade é do filho. É do filho. Nós nos comunicamos com o nosso amigo protetor através dos nossos pensamentos e através das nossas preces. Porque umas vezes para nós é difícil entender, né? Da mesma forma que o som
chega até nós através do ar, o pensamento nosso vai chegar para o nosso espírito protetor através do fluido cósmico universal, que está espalhado pelo universo todo. Aqui em volta de nós tem fluido cósmico universal, mas ele não é material. Enquanto o ar é material, o fluido não. Então, enquanto o nosso som caminha através do ar, que é matéria, o nosso pensamento caminha através do fluido cósmico universal, que não é matéria. É através do pensamento que nós nos comunicamos com esses espíritos amigos. Eles são os intermediários das nossas preces, quando nós pedimos ajuda. Eles vão intermediar aquele pedido nosso para com Jesus, com Deus, se nós merecemos ser atendidos ou não. Olha. E nós não agradecemos, né? O Kardec, ele divide, né, os espíritos que nos protegem em 3 categorias: os protetores, os familiares e os simpáticos. Os espíritos protetores é o principal, é o nosso orientador principal, que nos acompanha do nascimento, a morte, a vida espiritual, nascimento e assim por diante. Ele é muito mais evoluído do que nós e a missão dele junto de nós é muito prolongada. Ela pode durar milênios, muitas encarnações nossas. Os espíritos familiares não significa que seja da nossa família consanguínea, tá? A gente costuma achar que espírito familiar era um parente nosso. Não. Às vezes era um amigo, né? Uma pessoa que trabalhou com você nessa existência e nas outras existências. São pessoas que se afinizam com você, que simpatizam com você. É a nossa família espiritual. Pode ser alguém da família consanguínea? Pode. Como pode não ser? Então, quando às vezes nós estamos atravessando uma dificuldade, o espírito familiar, juntamente com o espírito protetor, vem nos ajudar. Por isso que a ação dele ela é temporária junto de nós, enquanto nós estamos atravessando um problema. Eles vêm para ajudar o espírito protetor. Então eles ficam junto de nós, nos auxiliando, nos aconselhando, nos orientando, nos fortalecendo, fazendo a gente aceitar aquele problema que de repente surgiu na nossa vida, né? E nós temos os espíritos simpáticos. Veja bem, a simpatia normalmente ela acontece entre pessoas afins, não é? Então, ó, o espírito simpático ele se afiniza com as nossas tendências. Só que as nossas tendências podem ser boas ou más. Se as nossas tendências são boas, o espírito simpático que vai se afinizar conosco é um espírito bom. Mas e se as nossas tendências forem ruins, for uma tendência má, que tipo de espírito vai se afinizar conosco? O espírito inferior, não é? Então nós precisamos tomar cuidado com essas tendências más, com os nossos vícios, tanto vícios físicos quanto vícios morais que a gente ainda carrega, né? Existe uma história, eu não me lembro agora, que, por exemplo, os espíritos simpáticos, se você ajuda alguém sem segundas intenções, o espírito protetor daquela pessoa é um espírito simpático a você. Ele poderá te ajudar no momento que você necessita, porque você ajudou o tutelado dele. Então ele vai te ajudar, né? E lá os espíritos também nos falam sobre os espíritos infelizes que estão aqui na Terra, por aí, ligados à matéria,
espíritos inferiores, que o prazer deles, tanto quando era encarnado quanto agora desencarnado, é fazer a maldade. Então, eles poderão nos desviar do bem. Por isso que nós temos que vigiar e orar. Vigia o que você pensa, o que você fala, o que você sente e o que você faz. Vigia. Depois você ora. Para a gente poder atrair para junto de nós espíritos simpáticos e não espíritos infelizes. Cuidado com os nossos maus pensamentos, cuidado com as nossas fraquezas que nós ainda conservamos em nós. Veja bem, não é missão desse espírito praticar o mal, não. Não é missão dele, não. Ele pratica porque ele é inferior ainda. É por conta dele. Num futuro, ele vai fazer esse acerto de contas. Mas não é missão dele. Ele está fazendo isso por conta própria, por responsabilidade dele. Porque tem pessoas que acreditam que a gente tem o anjo de um lado e o outro do outro lado, né? O espírito ruim do outro lado. Não, não tem. Não tem. A gente tem sim o anjo bom, que Deus providenciou para nós. Nós temos. Se por acaso chegar algum infeliz perto de você, foi porque você atraiu. Pela sua maneira de ser, de agir, que você atraiu. Então é um equívoco, tá? Falar assim, tem um anjinho bom aqui, um anjinho ruim ali. Costuma se ensinar isso para criança. Não, nós temos o bom. O ruim você atrai. Só que os espíritos falam que a presença desses espíritos infelizes à nossa volta, ela é útil para nós. A partir do momento em que nós percebemos e nós não entramos em sintonia com ele. Quando você começa a perceber que teu pensamento não está lá, essas coisas, que está batendo aqui alguma angústia, muda. Vai ler, vai fazer uma prece, vai arrumar um serviço, muda, para afastar isso daí. Então, nesse exercício que você faz para afastar esses espíritos, você vai se melhorando, você vai evoluindo. Então, por isso que a presença deles junto de nós é um aprendizado. Então, quando a gente perceber um pensamento ruim, tem tanta coisa boa para a gente ler, tem tanta coisa boa para a gente pensar, né? Olha lá, ao mesmo tempo em que eles poderão ser nossos inimigos, eles poderão ser nossos instrutores. Porque no esforço para nos defendermos, o que acontece? Nós vamos crescendo, nós vamos libertando das nossas imperfeições. A gente estar sempre em contato, né, com o que é bom, nós nos aperfeiçoamos. Nós seremos espíritos protetores? Um dia nós seremos anjo de alguém? Com certeza. Para isso nós estamos evoluindo. Aí nós seremos. Será para nós uma missão que nós vamos fazer com prazer. Né? Veja bem. Vocês já receberam conselho? Já receberam conselho? Já? Alguém já te aconselhou? Às vezes, o teu anjo está tentando te intuir de alguma coisa, mas você não está atendendo. Você não está. Ele está na FM, você está na AM. Vocês não estão se sintonizando. Aí junto de você, um familiar, um amigo, um colega de trabalho, ele está na FM junto com o teu espírito. Aí o teu amigo se sintoniza com a outra pessoa e ou intui a te dar um conselho. Às vezes o conselho vem do nada, não é? Então é isso. Os conselhos que vêm. Que às vezes você se vê falando uma coisa para uma pessoa tão assim, de repente, tão espontâneo, porque você entrou em sintonia com o anjo dele.
E o anjo dele quer que você fale isso para ele, então você fala. Olha que bonito, olha que interessante, né? É por isso que às vezes é uma missão penosa. Ele está tentando nos intuir e nós não entramos em sintonia com ele. Chico Xavier, ele dizia assim: o telefone toca de lá para cá. O que significa isso daí? O espírito, ele pode entrar em contato conosco sempre que ele quiser, ele entra em contato conosco. Mas aí é o tal negócio. Nosso pensamento nem sempre é receptivo às suas mensagens. Ou seja, a gente não atende o telefone. Às vezes a gente não ouve nem o telefone tocar. Quanto mais atender e ouvir o que ele está querendo te dizer. Tá? Então nós precisamos não esquecer que nós temos esse anjo ao nosso lado, esse espírito amigo, esse benfeitor. Ele está ao nosso lado. Ele está nos fortalecendo diante das nossas aflições. Todos nós passamos por 1000 tipos diferentes de aflições. Ele está ali nos sustentando. Vamos colocar na mão deles, do nosso anjo, de Jesus, de Deus, as nossas aflições. E nós receberemos essa cura. Com certeza. Que Jesus nos ilumine, que Jesus nos abençoe e que a gente possa, a cada oração, agradecer nosso Espírito protetor por toda ajuda recebida, por toda a intuição e por toda a proteção e orientação que Ele tenta nos passar. Que assim seja.